Não, Muito mas bom. é bacana isso daí. E como foi a sua experiência, a primeira missão, assim? Porque você já visitou mais de 18 países, é isso? Sim, sim. Total, sim. E Eu já tive 23, 23. mas em missões 18. Missões 18 países, Legal. Assim, na verdade, a minha primeira experiência transcultural, assim, no sentido de outro país, né? Sim. Aqui no Brasil a gente já fazia algumas comunidades, alguns estados, né? Mas Isso você já não estava mais com futebol. não estava, quando eu estava ou de férias ou sem contrato. Ah, ok. Eu aproveitava o momento de poder viajar, né? Legal. Essas oportunidades. Eu me lembro. Até interno, assim, como que era a experiência de missão aqui? Como que funcionava? Como assim? A sua experiência de missão mesmo, quando você ia a algum lugar, dentro de uma comunidade? Você diz aqui Dentro do Brasil. Isso, aqui, Não. aqui Assim, ainda nós, não transcultural. nós sempre levávamos junto com aquelas ações evangelísticas, na verdade, né? Sim. Que nós fazíamos que nem, por exemplo, a gente faz hoje em dia até para o Piauí. Aí você vai lá, fura um poço, aí você vai lá e visita uma comunidade, leva o evangelho ali, faz uma parceria com uma igreja local para o trabalho continuar. Legal. Entra em contato com eles antes para poder levar o que eles estão precisando, né, no sentido, para fazer um trabalho com parceria. Então eu ia como um atleta naquele momento, dar uns testemunhos, né, poder ajudar, outros iam nas suas vocações, poder ajudar. Era experiência assim, mais na realidade daquela comunidade, a gente levava o que eles precisavam. Bacana. Um dentista, alguém que corta cabelo, alguém que tá ali para poder ajudar naquilo que eles precisam. Bem social mesmo, amor. É, né? isso, bem social. Isso é um evangelismo na área social. Exatamente legal, nisso. Já agora para fora, eu lembro que em 2008 houve um ciclone chamado Nargis. Nargis, que matou mais de 100 mil pessoas em Mianmar. Mianmar é um país comunista. E nesse país, eles não estavam permitindo que entrasse estrangeiros naquele lugar. E eu me lembro que vocês devem conhecer essa mulher, a Margareta. Ela é a líder da AMI, uma organização que trabalha com catástrofe ao redor do Sudeste Asiático. E ela estava numa reunião onde uma pessoa disse assim: só é possível entrar lá com o time de futebol brasileiro. E ela falou assim, ela não conhecia nenhum de nós, só sabia da missão Atletas de Cristo. Falou assim, eu tenho, ela falou, eu posso entrar em contato, eu tenho para trazer. Então ela entrou em contato com o Marcos Grava, que hoje é pastor da Igreja Batista de Santo André, aqui hoje. Legal. E aí ele entrou em contato com os atletas e nós fizemos um time de cristãos, levando 5 jogadores que jogaram pela Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Que legal. e o restante atletas que estavam jogando ainda, mas eram todos cristãos. E fizemos um treinamento bacana com eles e tal. E fomos para esse lugar, Mianmar, que é um país bem fechado, na época comunista, hoje um pouco mais aberto. E ali nós conseguimos entrar. É coisa de filme mesmo. Aqueles caras com aquelas roupas verdes, tudo desbotada, aqueles lugares que você entra e fala, só vi filme na vida. Parece um cenário, né? Parece um cenário. Parece um cenário, isso é verdade. Aquelas casinhas todas de palha. E assim, em um país que não é desenvolvido, precário ainda. Nós passamos por ali, nós passamos pelo Vietnã, pela Malásia e também pela Tailândia. Então nós fizemos 4 países e também passamos em Amsterdã, também um pouco, na época. Mas ali nesses países nós jogamos, levantamos recursos para construir as casas e orfanatos para esses lugares. Mas também nós ministramos em algumas igrejas, algumas delas perseguidas, outras não. Nós ali também visitamos orfanatos, visitamos comunidades. Nós fomos encorajar alguns irmãos que os irmãos locais tinham uma conexão com eles e abrir portas para os missionários, porque não deixavam ninguém entrar ali. Eu me lembro numa conversa, num lugar muito quente, assim, que tá na minha memória, assim, né? Uau, e assim, desceram um telão bem antigo e começaram a passar como os outros países estavam mandando comida por cima, e como se fosse em guerra mesmo, jogando as comidas por cima para as pessoas, porque eles não deixavam ninguém entrar lá. E aí eu me lembro que o Marcos Grava, nesse momento, tomou a frente, ele tinha que falar inglês para ser traduzido no dialeto deles. E aí houve uma pergunta, ele perguntou assim, se nós quisermos, nossa tour chama Tour of Hope, se nós quisermos trazer pessoas para ajudar aqui, vocês abrem as portas para a gente? Pelo fato de ser atletas e por ter eles ter vindo, ele falou assim, se for por meio do Tour of Hope, vocês podem. Nisso ele fechou um acordo, onde hoje ainda
tem cristãos na área médica, na área do esporte, tudo servindo lá como missionários naquele lugar. Linda. Muitas portas se abrindo. Ali foi então um pontapé assim. Foi um pontapé maravilhoso. Inicial. Tudo começou numa conversa de uma indonésia baixinha, que ousou conversar e entrou em contato conosco e nós fomos para lá. A experiência foi maravilhosa, porque vimos muitas conversões em vilarejos, sabe assim, o evangelho chegando. Imagina. As estratégias de grupos, uns tinham que falar em português o testemunho, o outro em inglês, o outro traduzindo o dialeto. E ali o evangelho chegando no coração, e quando você fazia o convite para entregar Jesus, é uma sede gigante no coração deles ali, fantástica. É uma abertura. E um país budista, né? O segundo maior templo budista do mundo é ali. Né? Assim, eu acho que eu falei bastante. Conciliaram